Olá, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos dando sequência ao nosso devocional diário. Hoje o terceiro capítulo da nossa série, Identidade e Propósito de um Homem Segundo o Coração de Deus. Uma série baseada na história do rei Davi e como as adversidades, como as suas dificuldades e como também as suas grandes missões a qual o Senhor o submeteu, fizeram com que a sua identidade fosse afirmada e seu propósito fosse assim solidificado para que ele pudesse fluir no centro, no eixo da vontade de Deus. Dando sequência às nossas exposições bíblicas hoje, nós estamos no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo do 6 ao 9, e assim está escrito na palavra de Deus. Aconteceu que, quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o gigante filisteu, Golias, as mulheres todas da cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegrias, com instrumentos musicais, e as mulheres se alegravam cantando alternadamente e diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul olhou para aquilo e se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: para elas Davi matou 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Daquele dia em diante, então, Saul não via mais Davi com bons olhos. Falamos no primeiro episódio aqui sobre um chamado, um homem, um menino simples ainda naquele momento, chamado no meio dos seus irmãos fortes e pomposos e treinados para serem guerreiros. Deus escolheu uma pessoa simples no meio de tantos outros que poderiam ser escolhidos para ser ungido rei de Israel. Nós observamos no segundo capítulo Davi se posicionando diante de uma grande dificuldade, falando sobre outras menores dificuldades que o forjaram, e assim fez com que ele triunfasse, gozasse da vitória sobre aquele gigante, sobre os filisteus, a qual estavam submetendo e pressionando e aprisionando também o povo de Deus naquele momento. Só que essas vitórias que Davi foi acumulando ao longo da sua vida, nós observamos que começou a trazer uma certa inveja, não somente dentro da sua própria casa, mas agora, com seus irmãos no caso, mas agora aqui nesse momento, a vitória de Davi sobre aquele gigante, Davi um improvável, Davi um menino simples, venceu um gigante que ninguém estava conseguindo vencer, começou a trazer inveja do próprio rei, aquele qual que deu a própria chance para ele. Davi não tinha nada de bom a oferecer, mas Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi tinha fé no Senhor, ele vivia para adorar. Davi era um adorador por excelência, e assim ele vivia. Então tudo o que ele fazia para o louvor da glória do Senhor. E com o gigante não foi diferente, só que isso começou a despertar essa inveja diante do rei. O rei aqui a Bíblia aqui diz que daquele dia em diante que o povo celebrou a vitória dele, a vitória de Davi, daquele dia em diante Saul não via mais Davi com os bons olhos. Davi sabia quem era, Davi sabia quem Deus era. Davi reconhecia plenamente a sua identidade, sabia quem havia chamado ele para a missão a qual ele estava desempenhando. Davi não deixou de fazer as atividades simples, como pastorear as ovelhas do seu pai, como cuidar do rei, dedilhava a sua harpa para que os demônios que estavam naquele rei, assim que a Bíblia nos ensina aqui, pudessem se acalmar. Davi continuou tocando a sua harpa, Davi continuou louvando os seus hinos, Davi continuou cuidando das suas ovelhas. Mas Davi havia sido chamado para um propósito maior. Então, no meio dessas atividades ordinárias, simples, o Senhor dava algumas pitadas daquilo que ele viveria dali para frente. E, invariavelmente, quando nós começarmos de alguma forma a nos destacar, pessoas vão começar a se levantar contra as nossas vidas. Eu digo mais a você: quanto mais você sabe quem você é, mais as pessoas vão pensar possivelmente que você talvez se coloque num degrau a mais do que elas. Talvez as pessoas vejam você que tem a sua identidade formada no Senhor, reconhece aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Por vezes essas pessoas, quando se deparam, quando se encontram com pessoas que não reconhecem o próprio Deus, ou não sabem dos seus dons, dos seus talentos, dos seus pontos positivos, essas pessoas que reconhecem o seu propósito, sabem do tamanho do seu Deus, elas são vistas até como às vezes um tanto quanto soberbas e tudo mais. Davi estava passando por essa situação. Davi não quis os méritos para ele. O tempo todo ele estava falando que era Deus quem estava vencendo, era Deus quem estava derrubando o gigante, era Deus quem estava derrubando o leão, a ursa, era Deus quem estava fazendo tudo aquilo. Só que Saul começou a ter inveja dele, pensando que talvez ele estivesse se orgulhando pelo cântico daquelas pessoas ali. Saul passou a ver Davi não com bons olhos ali para frente. E nas nossas vidas, infelizmente, por vezes será assim também, meus irmãos. Quanto mais nós nos posicionarmos diante daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, quanto mais Deus fizer nas nossas vidas, infelizmente, maus olhos se apontarão, virarão para as nossas vidas, e infelizmente a inveja vai começar de alguma forma a acessar nós. E nós precisamos blindar os nossos corações em relação a isso. No versículo seguinte aqui diz que no dia seguinte um espírito mau vindo da parte de Deus se apossou de Saul, que teve crise de raiva em sua casa, e Davi, como nos outros dias, ainda dedilhava a harpa para Saul. Olha só que maravilhoso esse ensinamento. Mesmo Saul sentindo inveja, mesmo Saul possivelmente já pensando, articulando derrubar Davi, mesmo assim Davi ainda estava lá servindo a vida do seu rei, em honra à vida dele. E essa é a missão das nossas vidas. Quando as pessoas se levantarem contra nós,
Possivelmente não é culpa delas, talvez elas estejam motivadas ou por espíritos maus, ou por traumas, situações internas delas ali. Nós não podemos julgar e apontar, mas nós temos a responsabilidade de derramarmos aquilo que está dentro de nós. Da mesma forma como Deus nos entregou, nós temos a responsabilidade de derramar isso sobre a vida das pessoas. Pensa nisso, viu? Nós não podemos ceder às provocações e muito menos baixar o nosso nível, baixar a nossa frequência, porque o Senhor é quem está nos levantando, e diante disso nós também temos uma responsabilidade de amar e abençoar até mesmo aqueles que nos perseguem. Não é fácil, né? Eu sei que é difícil, mas nós conseguimos se o Senhor assim estiver à frente das nossas vidas. Vamos orar? Pai, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, eu quero Te louvar, Senhor. Quero Te agradecer. Muito obrigado por esse dia, Pai. Hoje falamos aqui sobre vitórias a qual o Senhor nos posiciona, Pai. Falamos aqui sobre um elevar de posição social, Senhor. Nós falamos aqui sobre como o Senhor, Pai, quando está à frente das nossas vidas, como as vitórias elas chegam, mesmo que pareçam impossíveis, como foi naquele momento em relação a Davi e Golias, Pai. Mas nós falamos aqui também sobre pessoas que se levantam contra aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Pessoas se levantam com pensamentos, com invejas, com apontamentos, Pai amado. Nós sabemos que elas só fazem isso porque elas não reconhecem ainda que elas são, e possivelmente também não reconhecem a grandeza do Senhor na vida delas. Nós queremos aqui, Paizinho, nessa manhã, não pedir somente para que o Senhor blinde os nossos corações em relação a esses ataques, mas que o Senhor traga à nossa mente, Pai, talvez pessoas que estejam fazendo isso conosco hoje, e nós queremos, em nome de Jesus, apresentar a vida de cada uma delas, Pai. Nós queremos, assim como Davi fez naquele momento, servindo a vida de Saul, nós queremos servir, Senhor, em oração, a vida dessas pessoas que hoje nos perseguem, em função daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a nossa identidade, Senhor, ela não venha se desestabilizar, Pai amado, que nós venhamos estar focados, sabendo quem somos no Senhor, Pai, e que nós estejamos cada dia mais com a nossa vida alinhada diante do propósito ao qual o Senhor nos estabeleceu. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos, que o Senhor Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, e lembre-se, pessoas que se levantam contra nós, seja com inveja, seja com ataque, seja com mentiras, com calúnia, com blasfêmia, nós temos a responsabilidade de servir a vida dessas pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Não caia na onda delas, não. Adore o Senhor através do serviço em prol da vida dessas pessoas. Deus abençoe, e se Deus quiser, amanhã nós estamos aqui de volta.